Boa noite, nós estamos gravando essa aula. Então, eu sou a Liliane, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Atualmente, estou também, faço mestrando em intervenção psicológica na educação. Tenho pós-graduação também em análise do comportamento aplicada, ABA, e autismo. Então, eu quero hoje dividir com vocês, nessa primeira aula, alguns conceitos básicos de autismo, algumas direções para que vocês possam estar ali alfabetizando o paciente e o aluno de vocês. O que a gente precisa para alfabetizar, né? Muita gente me pergunta, assim, Liliane, eu tenho atividade para alfabetização de alunos com autismo? E aí eu fico, toda vez eu tenho assim, eu paro um pouquinho antes de responder essa pergunta. Quais são as atividades que você vai me direcionar para alfabetizar o meu aluno com autismo, ou o meu paciente com autismo? Eu sempre, sinceramente, eu sempre travo nessa hora, porque eu sempre preciso lembrar como é o aluno, quem é o aluno, quais são as características desse aluno, como que esse aluno ele consegue perceber o outro. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho desses conceitos, ou seja, dos pré-requisitos que o aluno com autismo, seja criança, seja adolescente e seja adulto, vai precisar para se alfabetizar. E quando a gente fala de autismo, nós estamos falando aí de questões cognitivas importantes. Alguns alunos com autismo, eles apresentam idade, por exemplo, cronológica, diferente da idade funcional. Então, a gente não consegue, muitas vezes, dizer, eu tenho uma atividade para um aluno do sexto ano que tem 13 anos, 12 anos, por exemplo. Eu tenho essa atividade aqui para autista de 13 anos. Mas e aí? Ele está no sexto ano, mas ele pode estar no sexto ano porque a legislação garante que ele seja aprovado, mas cognitivamente ele pode ter idade de, por exemplo, 4 anos, 5 anos. E aí, como que eu posso deixar preparada uma atividade do sexto ano, uma atividade para 12, 13 anos, se eu não sei a idade cognitiva do meu aluno ou paciente? Então, o primeiro passo é a gente saber essa idade cognitiva, é a gente conhecer um pouquinho desse perfil cognitivo do nosso aluno ou paciente. Então, se vocês olharem o material de vocês, lá no material, você vai perceber lá que a gente vai falar um pouquinho de como ocorre o processo, como é que funciona esse processo, qual a direção que a gente vai dar para o processo. Porque quando o paciente ou o aluno chega na escola, ele geralmente chega com uma demanda negativa. Então, seja no consultório, seja na escola, ele chega com uma demanda negativa. Eu falo para vocês com conhecimento de causa, vou fazer 10 anos de formada e há 9 anos que eu atuo com TEA, com autismo. A minha prática clínica toda durante esses anos de atendimento clínico foi com autistas. Então, eu aprendi, na verdade, a treinar o meu olhar para poder direcionar uma intervenção. E muitas vezes esse aluno, ele chega para a gente, por exemplo, com 11 anos de idade, para fazer uma intervenção psicopedagógica ou para entrar na escola, dentro da classe, com a mesma faixa etária, ele chega com um déficit muito grande na alfabetização. E ele não tem nem pré-requisito para ser alfabetizado. Ele não consegue, muitas vezes, a base. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Eu preciso que vocês tenham esse olhar hoje, assim, que é um olhar investigativo, que você se coloque num papel de avaliador, sendo professor de sala regular, não importa, sendo psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, não importa. O seu olhar, ele tem que ser um olhar avaliativo. Nesse primeiro momento, você tem que imaginar o seu aluno, o seu paciente,
Imagina esse paciente, imagina o dia a dia dele, imagina ele na escola, imagina ele no consultório, para que você possa ter essa primeira base que a gente vai precisar, que é essa base da aula de hoje. As nossas próximas aulas, vocês vão conseguindo ligar o quebra-cabeça, ou montar o quebra-cabeça. Então, gente, eu esqueci de falar para vocês, só para complementar, a minha prática clínica foi durante anos, né, 8 anos, em Belém, Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará. Mas, atualmente, eu resido, já há 2 anos que eu resido em Florianópolis, Santa Catarina. E eu vim para cá para trabalhar justamente com o público autista. Eu vim convidada para fazer um trabalho numa escola aqui, numa rede, né, uma rede nacional, e acabei ficando. E hoje eu estou num centro especializado de autismo, eu já estou há 1 ano nesse centro especializado em autismo. É um centro multidisciplinar, onde a gente só atende autistas. Então, a minha prática é 100% dentro do autismo. E nível de alfabetização, termo de percentual de alfabetização, a gente já conseguiu alfabetizar, né, muitas crianças e adolescentes com autismo. Então, são, assim, dezenas de crianças e adolescentes com autismo que foram alfabetizadas nesse ano agora, no ano passado. E centenas de crianças que foram alfabetizadas no decorrer do processo da minha prática clínica. Então, cada criança, cada adolescente tem um perfil. Eu quero passar para vocês um pouquinho desse perfil, da prática mesmo do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei se está conseguindo compartilhar a outra apresentação, acho que só está aparecendo uma para vocês. Eu vou seguir com essa aqui. O que é o autismo, gente? O autismo existem ainda muitas questões relacionadas a esse conceito, até mesmo dentro da própria ciência. A ciência ela tem ainda muita, te diria que seria muita pesquisa ainda a ser descoberta. Então, são muitos estudos ainda a serem descobertos. Então, o autismo ele vem a ser um transtorno que ele é um transtorno complexo. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Deixa eu só tirar essa capa daqui, que eu acho que está atrapalhando a visualização. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele vai afetar justamente a socialização. Ele afeta a socialização, ele também vai afetar todo o processo, que é um processo natural de aprendizagem, que é o quê? A nossa comunicação social. Então, ele vai afetar a comunicação social, ele vai afetar também a nossa comunicação dentro do processo escolar. Então, quem tem, por exemplo, um filho ou um aluno com autismo, ele tem assim um desafio a percorrer. Por quê? Porque ele precisa entender como que funciona o transtorno, mas também ele precisa entender como que é a pessoa. Quem é a pessoa que tem o autismo? Quem é a pessoa que está ali apresentando as características do autismo? Então, isso é muito importante que a gente conheça a pessoa. Mas, de modo geral, para vocês entenderem, o conceito de autismo, ele é um conceito a gente vai considerar aqui um conceito amplo. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza pelo comprometimento qualitativo no desenvolvimento da comunicação, da interação social, e ele vai também afetar aí o comportamento através de movimentos e interesses restritos e repetitivos. Ah, Liliane, o que é isso? Interesse restrito e repetitivo. A pessoa com autismo, ela vai ter ali uma preferência tanto por algo, objetos, alimentos, pessoas,
qualquer tipo, desenhos, jogos, né, jogos eletrônicos, como ela pode ter também aí um interesse restrito, ou seja, muito forte, focado, como ela pode também ter um movimento dentro do interesse repetitivo. Então, o que pode ser esse movimento? Ela pode ser gostar tanto, por exemplo, de assistir o Bob Esponja, e todas as vezes que ela assiste o Bob Esponja, ela vai fazer o movimento da risada do Bob Esponja. Todas as vezes ela vai fazer o movimento da risada do Bob Esponja. E ela vai fazer também um movimento corporal que o Bob Esponja faz. Então, ela vai repetir esse movimento em casa, vai repetir esse movimento na escola, vai repetir esse movimento no consultório. Ela vai sempre reproduzir o movimento. Então, é por isso que a gente diz que o interesse dela é restrito. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem interesse restrito, ele é um adolescente de 15 anos, mas ele tem interesse restrito na patrulha canina. Ele tem interesse restrito. Então, todas as vezes ele quer como reforçador, ou seja, como uma recompensa, ele quer a patrulha canina. Ele quer que eu coloque para ele o vídeo da patrulha canina, para ele assistir. Então, a gente sempre deixa, assim, no finalzinho da sessão, os minutinhos como recompensa para ele assistir a patrulha canina. E sempre que eu faço as atividades, eu sempre atrelo aí a patrulha canina. Eu sempre coloco ali um desenho da patrulha canina, eu sempre vou ali direcionando. Então, o que ele faz? Ele faz o mesmo movimento do personagem do Patrulha Canina, que ele tem uma capa, então ele começa a fazer um movimento assim, tipo, como se ele fosse voar. E entra na minha sala, ele faz esse movimento e fala o, o, o linguajar, né, semelhante do personagem. Então, é um movimento repetitivo. Mas isso é ruim, Liliane? Você deve perguntar. Isso é ruim? Não, porque é uma característica da criança, do adolescente, e é também uma característica do autismo. O que a gente faz? A gente redireciona esse comportamento quando está sendo um comportamento que vai atrapalhar ali, por exemplo, uma demanda que vai ser oferecida. Então, por exemplo, agora é o momento de sentar e realizar a atividade. Então, você convida a criança, convida o adolescente a sentar e diz que depois que ele executar aquela tarefa, você vai brincar de patrulha canina. Você vai brincar do que ele gosta. Então, a gente redireciona, sempre redirecionando, mas nunca tirando ou tolhindo o hiperfoco dele. O autismo também, gente, traz um comportamento que ele vai necessitar de manejos e intervenção multidisciplinar. A gente tem várias clínicas que fazem esse acompanhamento de crianças, né, e adolescentes com autismo, e esse acompanhamento ele é multidisciplinar. Então, o adolescente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de onde eu trabalho. O adolescente, a criança, chega e ela passa, em média, 3, 4 horas lá no centro. Então, ela vai fazer o quê? Um acompanhamento multidisciplinar. Ela vai passar pelo psicólogo ABA, pelo psicopedagogo ABA, ela vai passar pelo terapeuta ocupacional, pelo fonoaudiólogo, pelo psicomotricista. Então, ela faz toda uma estimulação, mas a gente segue o mesmo plano terapêutico da criança. E essa criança tem ali toda a base para trabalhar ali o que ela necessita. A maioria das crianças não estão alfabetizadas. Quando elas chegam para mim, elas vêm com esse objetivo de alfabetização. E aí, o que eu faço? Eu faço a ponte com a escola, eu faço reuniões com a escola, visita na escola, redireciono o plano educacional deles, dou suporte com sugestões de atividades e orientação de manejo na sala de aula. Então, o trabalho sempre vai ser paralelo com a escola. Então, se você é psicopedagoga e você não consegue manejar um comportamento e trabalhar uma técnica de alfabetização dentro da análise do comportamento, como que você pode ajudar a escola? Porque a escola vai sempre precisar do suporte. Então, o olhar tem que ser muito por esse olhar também de suporte escolar, que é o que a família e a escola precisa. Então, cada pessoa dessa vai necessitar, gente, de um plano estruturado, que é o quê?
uma organização desse perfil. Então, eu sei quem é o meu aluno, eu sei do que ele gosta, e eu vou traçar um plano para ele, tá bom? Por ser um distúrbio do neurodesenvolvimento, né, o autismo, ele vai levar a comprometimentos. Então, o que é neurodesenvolvimento? É o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Então, a gente vai se desenvolvendo e a gente tem um período de maturação. Então, por exemplo, até os 3 anos de idade, o nosso cérebro, ele é um cérebro que ele necessita ali de estimulação sensório-motora, estimulação da linguagem, estimulação tátil, estimulações diversas, estimulação social. Eu ensino como meu filho vai brincar, eu ensino como ele vai olhar para o colega, né? Assim, então, isso a gente chama de estimulação. É a estimulação que vai ser dada para que ele consiga realizar o quê? Uma troca. Então, o nosso papel, ele vai ser esse papel aí de fazer esse trabalho, né? De fazer essa interlocução, essa mediação. Por quê? A criança acima de 3 anos com autismo, ela vai sentir muita dificuldade de fazer esse processo. Então, comunicação, ela vai ter dificuldade de se expressar tanto verbalmente quanto não verbal, através do corpo. Ela vai ter dificuldade de conseguir, por exemplo, organizar os movimentos que ela vai ter repetitivos, movimentos restritos, o interesse restrito. Então, a gente vai direcionar, vai ajudá-la a manter ali o padrão ali que a gente quer para que ela consiga se socializar. Não é que a gente vai mudar a criança, a gente vai apenas adequar à necessidade social. Dentro do autismo, a gente também considera, eu gosto muito particularmente dessa pirâmide. Algumas pessoas não usam mais essa pirâmide, mas eu gosto de usar ela porque facilita a questão da nossa didática. Didaticamente, ela nos ajuda a entender um pouquinho mais, né, como é que funciona o autismo, para vocês compreenderem melhor como é que funciona, o que está prejudicado no autismo, né? A comunicação está de um lado da pirâmide, o comportamento está do outro lado da pirâmide, e a interação social é a base da pirâmide. Então, olha só que coisa interessante. Para que eu possa ajudar o meu aluno, meu paciente, eu tenho que entender que ele tem um déficit de comunicação. Ah, mas você deve me dizer assim, Marliliane, o meu paciente ou o meu aluno, ele se comunica? Ele fala? Sim, eu sei. O meu paciente, Liliane, ele se comporta direitinho? Sim. O meu paciente, ele tem uma interação, ele interage. Vocês acreditam que muita gente, até médicos, terapeutas, psicólogos, ainda assim, erram no diagnóstico do autismo com a questão, com o slogan, na verdade, né? A gente considera que um slogan errado de interação social, de uma referência, na verdade, de uma forma de entender a interação social de uma forma errada. Porque o que é interação social? Interação social é você interagir com o outro, mas você vai usar as ferramentas de interação, que são o olho, o ouvido, a boca, o corpo. Então, ó, o que eu estou fazendo com vocês agora? Eu olho para vocês, aqui pela câmera. Vocês me olham, me escutam, processam tudo que eu estou falando, não é isso que você está fazendo? E aí você vai armazenar na sua memória. E depois você vai interagir comigo, falando comigo. Você vai perguntar, você vai questionar, você vai trazer um assunto, você vai trazer um relato. Então, você tem essa troca comigo. E a gente mantém uma interação que é uma interação que a gente chama saudável. Eu respondo as perguntas, vocês perguntam, eu respondo, a gente conversa,
Surge, por exemplo, um assunto no meio da conversa, a gente entra no assunto no meio da conversa. Houve uma interação, houve uma troca de olhar, houve um diálogo. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela é uma pessoa agitada, ela fala muito, e a pessoa considera que seja uma pessoa que interage, gosta de estar no meio de pessoas, quer chamar para brincar, mas pode perceber que quando ela vai chamar o outro para brincar, o outro até vai brincar com ela, mas logo, logo o outro se separa, o outro não permanece ali, a interação não dura nem um minuto, porque há uma separação. O olhar no processo de interação também não tem duração. A duração do olhar ela tem que ser no mínimo 3 segundos. Eu olho, ponto. Bom, 2, 3, olhei. 3 segundos para eu poder processar o que você falou, para eu poder entender o que você quer. A pessoa fala e já vai olhando para o outro lado. Então, isso não é interação. Então, o autista, ele tem um déficit na interação. Pode ser um déficit leve, pode ser um déficit severo. A gente vai entender que também o autismo tem níveis de suporte, que a gente chama. É o nível de suporte 1, que é aquele que ele socializa, ele interage, ele se comunica, ele tem comportamentos, mas os comportamentos dele não afetam a socialização de uma forma drástica, mas ele tem autismo. Ele necessita de um suporte leve. Até as adaptações dele são leves. Mas o nível 2, ele já vai ser um autista que vai necessitar de um suporte maior. Geralmente, ele tem um comprometimento na fala, geralmente, ele também tem dificuldades de processamento auditivo. Quando a pessoa fala com ele, demora a processar a fala. Ele escuta bem, só que ele demora a processar a fala. Geralmente ele tem dificuldade também de compreender comandos como, por exemplo, senta, copia, pinta, esses comandos básicos. Então, ele tem um nível de suporte que vai precisar de um mediador, de uma professora auxiliar. O nível 3 é o nível de suporte substancial. Ele vai precisar de pessoas para ajudar a levar ao banheiro, de pessoas para alimentá-lo, de pessoas para fazer as tarefas junto com ele. Ele vai precisar de suporte muito maior, que é o nível que a gente chama que tem as comorbidades, que tem deficiência intelectual muitas vezes, em nível grave, ele tem a comorbidade de paralisia cerebral, outras síndromes. Então, ele já não tem só autismo, ele tem outras comorbidades também, certo? Então, a gente precisa estar atento no nível de suporte do nosso paciente também. A maioria dos que chegam no consultório são nível de suporte 1 e 2. Dos que chegam para mim no consultório é nível de suporte 1 e nível de suporte 2. Mas eu já atendi na APAE, quando eu atendia na APAE, eu atendi na APAE nível de suporte 3, atendia muitas crianças com nível de suporte 3 na APAE. Mas atualmente, assim, eu tenho atendido muito nível de suporte 1 e 2. Eu acredito que a escola, ela também está nesse perfil. O que a ciência recomenda, gente? A ciência recomenda que quando você vai alfabetizar uma pessoa com autismo, você precisa estar observando aí a análise, um comportamento dessa pessoa. Então, qual a ciência que estuda o comportamento? É a análise do comportamento aplicada. É a ciência que a gente conhece, que estuda o comportamento humano e que nos ajuda a traçar estratégias para modelar esse comportamento. Modelando o comportamento, eu vou ter o quê? Eu vou promover independência, autonomia, socialização, vou reduzir os comportamentos inadequados e vou melhorar a vida adaptativa. Então, por isso que você vai entender que o ABA é importante para você alfabetizar a pessoa com autismo. A gente vai ter um módulo só de aba depois, para vocês entenderem basicamente, mas vocês vão precisar se aprofundar mais na ciência aba, para que vocês possam, mais tarde,
conseguirem fazer até uma pós-graduação em aba e se tornarem analista do comportamento e alfabetizar o paciente de vocês dentro da prática da análise do comportamento mais específica. Então, como que a gente vai iniciar esse processo de alfabetização? Como é que a gente vai iniciar? Primeiro, a gente vai fazer um levantamento dessas áreas que a criança apresenta. Quais são as áreas que são deficitárias? Quais são as áreas que eu posso ajudar a favorecer essa criança no ambiente escolar? Eu vou ter que observar como é que a criança aprende, eu vou observar quais são os recursos que eu vou utilizar, quais são as técnicas que eu vou usar, o que eu vou utilizar e como vai ser o ambiente que eu vou alfabetizar essa criança. Então, a gente vai começar observando quais são essas áreas deficitárias. Então, já deixo para você como exercício, observação, se você puder anotar, aí tem uma folha de papel, puder anotar, observa qual é a área mais deficitária do teu paciente ou do teu aluno. Observa, área deficitária, ou seja, o que ele precisa mais? Ele precisa sentar, ele precisa olhar, ele precisa parar. O que ele precisa mais? Ele precisa de um professor auxiliar o tempo todo do lado dele? Ou ele precisa só de uma direção, um manejo do professor ali dentro do ambiente escolar? Como é que é? Quais são essas áreas? Você vai levantar essas áreas deficitárias do seu aluno ou paciente. Você vai anotar no papel e na próxima aula, você vai mandar para mim, você manda no WhatsApp para mim antes, quais são as áreas deficitárias, que assim você vai percebendo qual é o caminho que você vai percorrer, tá bom? Então, através dessa área deficitária, a gente está fazendo uma avaliação, a gente está observando o nosso aluno. Então, essa primeira semana, segunda-feira, até terça-feira, até sexta-feira, vai ser um momento de observação. Quero que vocês observem tudo, que vocês anotem, que vocês registrem. Ah, Liliane, mas eu não tenho ainda paciente autista, eu só estou fazendo o curso para aprender, para quando chegar um paciente ou um aluno, eu sei como trabalhar. Ah, tudo bem, então se você não tem, tudo bem, você não vai poder fazer essa atividade. Mas se você já puder, se você tiver um aluno, um paciente, e puder já observar, você faz essa anotação, observa a necessidade dele. Se você puder filmar alguns comportamentos dele, também no ambiente, na hora que você vai apresentar a demanda pedagógica, e filma. Mas, assim, a filmagem não é para aparecer a criança. Se você puder filmar só a parte escrevendo, ou no momento que não está conseguindo sentar, mas coloca uma tarjazinha lá no rosto da criança e manda para o meu PV para eu avaliar. Só para o meu PV, não é para postar no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar avaliando? A gente vai começar avaliando a linguagem. Como é que está a linguagem do teu aluno, do teu paciente? Ele é verbal, ele é não verbal, ele consegue se comunicar através da fala? Como é que funciona essa questão da linguagem? Quero que você observe. Então, a gente vai avaliar a linguagem através de alguns pré-requisitos. O pré-requisito que eu preciso para a gente saber se o teu paciente ou o teu aluno está preparado para ser alfabetizado é o olhar. Eu quero saber se ele consegue me olhar, se ele consegue te olhar. Será que ele consegue olhar para você? Será que ele consegue olhar? Como é que está essa questão do olhar? Ele faz o uso funcional do olhar, que a gente chama? Ele olha nos olhos? Eu consigo perceber que ele me olha e sustenta o olhar?
ou não? Ou ele não olha nos olhos, ou ele não sustenta o olhar. Isso é muito importante que você preste atenção. Que você olhe para ele e perceba se ele consegue fazer o uso do olhar. Muitas crianças, gente, com autismo, elas não olham nos nossos olhos, elas olham na boca, na direção da nossa boca. Não sei se vocês já perceberam, quando você está com uma criança ou um adolescente, ele não olha no olho, ele olha na boca. Ou ele vai olhar na direção da boca para outro ponto. Então, qual é a recomendação aqui? Que você faça, inicie a demanda para ele, pedagógica, ou seja, eu quero que ele faça o contorno da letra A. Eu não vou pedir para ele fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou fazer uma prancheta, eu vou confeccionar uma prancheta, eu vou comprar uma prancheta e vou entregar para ele na posição vertical. Então, eu vou entregar e fazer mais ou menos assim. Em vez da criança fazer esse movimento aqui, eu vou apresentar a prancheta na direção do olhar da criança. Então, eu olho para a criança e apresento a prancheta para ela. Eu não deixo ela fazer isso aqui. Eu levanto a prancheta para ela. Eu faço o movimento para que ela olhe. Então, isso aqui é um pré-requisito, é você saber se ela está olhando, porque quando a pessoa não olha, a pessoa não fixa, e aí ela não memoriza. Essa é que é a questão. Então, a gente precisa estar bem atenta na questão do olhar. Outra observação que eu quero que vocês façam é em relação ao movimento, que a gente chama de movimento antecipatório. O que é isso, movimento antecipatório? Esse é um movimento que a gente faz ainda muito pequeno, quando bebê. Quando, por exemplo, a mamãe vai oferecer um brinquedo para a criança. Ela deixa o brinquedo numa altura, assim, uma distância do bebê, e o bebê, ele, ele coloca a mãozinha, né? Ele direciona a mão para o objeto. Então, esse movimento antecipatório é um movimento importante na alfabetização. Porque quando a gente vai alfabetizar, a gente vai precisar justamente que a pessoa faça isso, que a pessoa mexa os braços, que a pessoa mexa a cabeça, que a pessoa direcione o corpo, que a pessoa aponte, que ela pergunte: que letra é essa? Como é? Qual a direção? Qual o movimento que eu vou fazer com os dedos? Então, a pessoa precisa conhecer. Então, ela tem que saber, ela tem que ter esse movimento. Então, o que se espera, né? Que a criança, por exemplo, com autismo, como ela tem um hiperfoco, a dica que a gente dá aqui para vocês, como ela tem um hiperfoco, é que você use o hiperfoco. Use o hiperfoco, para que ela consiga ter esse movimento antecipatório, caso ela não tenha. Então, por exemplo, é possível aproveitar esses momentos para trabalhar a habilidade de nomeação. Então, vamos nomear o alfabeto? Aí você vai pegar a letra e a criança vai apontar. Mas aqui, do lado da letra, você tem o quê? Um reforçador. Então, você pode combinar com a criança que você vai dar o reforçador para ela depois que ela nomear a letra. Então, aí a criança tem que fazer o quê? O movimento antecipatório. Então, esse é um movimento muito importante para a alfabetização. Atenção compartilhada e atenção conjunta. A atenção, gente, ela é um pré-requisito básico para aprender. Então, nós, seres humanos, nós não conseguimos aprender sem habilidade atencional. Então, são funções complexas que a gente precisa para aprender.
E a atenção, ela é separada, né? Então, a gente tem a atenção, que é a atenção conjunta, e a gente tem a atenção compartilhada. Então, essa atenção conjunta é aquela atenção que eu estou falando com você, e você está me olhando, e você está prestando atenção. A atenção compartilhada é aquela que você compartilha comigo o que você entendeu. Então, o autista, ele tem necessidade de ser ajudado a fazer esse processo aí. Um exemplo para vocês é o meu paciente, meus pacientes. Hoje eu atendi, ele até postei o vídeo na minha rede social, se vocês puderem ir lá na rede social ver, eu vou mandar depois no Instagram para vocês, no Instagram. Esse paciente, ele chegou já chorando, que ele chegou da colega, né? Colega psicóloga, chegou chorando, e eu tive que eu ia trabalhar com ele justamente a nomeação, porque ele está no processo de alfabetização. Então, quando eu fui trabalhar a nomeação do alfabeto com ele, mas eu trabalho sempre com a metodologia fonética, que a gente vai ver também aqui no curso, eu preciso fazer o som das letras com ele. Então, nesse momento, ele não queria me olhar. Ele não queria me olhar. Ele queria, a gente chama de comportamento por acesso a item. Ele queria abrir o meu armário para pegar um jogo dentro do armário que ele gosta. Então, ele não estava compartilhando atenção comigo. Então, eu fui ao armário, abri o armário, peguei o jogo que ele gosta, que ele queria jogar, deixei em cima da mesa e condicionei que a gente iria jogar depois que ele fizesse atividade comigo, que ele prestasse atenção em mim. E assim, gente, foi um reforçador impressionante. Ele começou a fazer os sons, repetiu os sons, memorizou os sons, nomeou tudo, porque ele estava muito interessado em depois realizar ali a atividade legal que ele queria, né? Que para ele era interessante. Então, atenção. Se eu não tivesse feito isso, ele teria atenção. E ele não iria conseguir prestar atenção em mim. Certo, gente? Ó, essa imagem aqui, você tem aqui um exemplo, né, de uma professora ou uma psicopedagoga direcionando a atenção, né, ou pedindo a atenção do aluno, do paciente. Porque aqui ele tem que nomear. Você pode desligar o microfone? Aí a gente já vai abrir para vocês perguntarem, tá bom? Já vou abrir para vocês. E aí você tem que ter atenção da criança, né, para a criança direcionar o olhar, para a criança fazer um movimento. Então, ó, essa imagem aqui é uma imagem que está bem clara do processo de atenção. E que a gente sabe que tudo tira a atenção do aluno autista. Tudo. Passou sei lá, voou uma abelha, um besouro, uma mosquinha, ele já direcionou o olhar e já tirou a atenção. O colega conversou com o outro, tirou a atenção. Então, alguém comentou, falou alguma coisa, a porta bateu na porta, qualquer coisa, o barulho do ventilador, do ar-condicionado. Então, tudo isso é também motivo para que ele não tenha atenção. Outro detalhe que eu quero que vocês observem é se a criança ela imita. Essa criança faz a imitação. A imitação, ela é o pré-requisito que a gente precisa para cópia, por exemplo. A gente chama de modelagem para poder fazer algo. Então, eu copio, por exemplo, do quadro através do movimento da imitação. Eu copio do professor eu repito o que o professor faz através da imitação. Então, eu olho para as pessoas, imito as pessoas. Então, a imitação, ela tem que ser espontânea, né? Então, a gente já tem isso, sem autismo, por volta dos 13 meses. Então, a gente já consegue fazer uma imitação espontânea por volta dos 13 meses. Lá pelos 6 e 7 anos, quando a gente não imita, ou seja, a gente tem 6 anos, 7 anos, e não imita, nós temos aí uma dificuldade aí bem característica que a gente precisa trabalhar.
Então, o que a gente vai trabalhar para imitar? A gente vai ajudar essa pessoa a imitar, a fazer o quê? O processo de imitação de uma forma divertida. E aí eu vou sugerir alguns jogos para vocês trabalharem a imitação. O Imitatrix é um jogo que você pode trabalhar com a criança, você vai ajudar ela a adquirir o pré-requisito para a alfabetização. E a gente também tem alguns protocolos que eu também vou mostrar para vocês durante a aula. O Portage, o VipMap, o Able, são protocolos que vocês podem usar e não é restrito. Aí, nesse material, também tem um estudo de caso, para quem não tem nenhum aluno ou nenhum paciente. Se você já puder também estar analisando, estar trazendo aí uma contribuição de o que você acha que a gente pode trabalhar com o Pedrinho, que tem 6 anos, ele é não verbal, e tem um comportamento de chutar, ele tem um comportamento que ele não faz o uso do banheiro, gosta de rodar, tem hipersensibilidade, e ele sabe parear cores e parear vogais. Isso são coisas que ele sabe fazer. Então, a gente vai ter vários estudos de caso. Esse aqui foi só um exemplo para vocês. Mas o que eu quero, na verdade, que vocês façam? Eu quero que vocês prestem atenção no que você já tem. Uma criança que você já tem na sala de aula, no consultório. No que você já tem? Qual é a criança que você tem? Quais são as crianças que você tem na sua escola? Quem são essas crianças? Será que elas fazem uso desses pré-requisitos para vocês poderem alfabetizar? Eu vou abrir para vocês perguntarem, vou abrir o microfone, acho que já está aberto. Vocês conseguem perguntar? Conseguem me falar? Vocês estão conseguindo? Acho que o microfone já está aberto aqui para vocês. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, Liliane. Boa noite. Boa noite, meninas. É, a minha dúvida, eu não sou da sala de aula, mas aí eu estou acompanhando uma, em uma escola e a criança está no Jardim 1, né? No Jardim 1. Detalhe, né? A mãe acredito que não seja nada, mas, enfim, tem as suas justificativas de não aceitar. Mas ele foi o que você falou agora. Ele não olha nos olhos, ele olha diretamente à boca, né? Eu acompanho a professora, auxilio algumas coisas a professora, mas aí nesse dia eu fiquei na turma e foi que eu observei que aí primeiro ele estava assim totalmente é, isolado, né? Isolado no sentido dele mesmo, mas estava no meio da turminha. Mas não estava interagindo, não estava olhando a professora, estava mexendo no quadro, algumas atividades. E aí eu falei com ela, eu perguntei, deixa eu ficar com ele. Aí eu peguei, chamei pelo nome dele, e aí tentei com que ele me ouvisse e reproduzisse o som da letra que ela estava ensinando, né? Não, chamei pelo nome dele, tentei fazer com que ele me olhasse, mas em nenhum momento ele me olhou nos olhos, né? Ele só passava a olhar por mim, mas algumas vezes que ele passava a olhar, ele direcionava a minha boca. Só eu não consegui fazer com que ele reproduzisse o som que ela estava ensinando. Uhum. Então, mas ele já tem diagnóstico? É, perdão, não, enfim, a mãe relata uma coisa, a avó outra. Mas o que a avó relatou que sim, que ele tem, só que a mãe não aceita. A mãe não aceita. Mas ele também não Entendi. tem, enfim, já são outras questões, né? Mas no sentido de agora da aula, da alfabetização, eu percebi isso que você acabou falando, né? Eu tentei chamar a atenção dele, com que ele olhasse nos meus olhos,
Mas não, ele voltava a olhar, olharzinho para mim, muito rápido, nenhum Uhum. momento nos olhos, mais na boca. E esse é um indicativo, é um sinal bem característico do autismo, né? Que eles têm essa necessidade de serem ensinados a olhar, eles têm dificuldade de direcionar o olho na direção do olho. É um olhar que ele vai direcionado para baixo, né? E sempre vai para essa direção da boca. Tanto é que tem algumas técnicas de algumas pessoas que elas pegam a mão da criança e colocam na direção do queixo. Não sei se vocês já viram. Existem algumas técnicas que a pessoa pega a mão, né? Ou seja, a criança está falando, a criança não presta atenção, aí a pessoa vai lá, pega a mão e toca no queixo da pessoa, que ela, por exemplo, eu pego a mãozinha e toco no meu queixo, porque eu sei que a criança vai me olhar, porque ela também vai olhar para a própria mão. Então, esse é o processo que a gente faz para poder direcionar. Qual é a sugestão que eu te dou para você começar a pensar na intervenção com ele para alfabetização? Preparar qualquer atividade que você for pensar em preparar para ele, que seja preparado no plano vertical. Então, você pode confeccionar. Eu confeccionei um caixa mesmo de papel, um quadro, um quadro com caixa de papel, para poder fazer, para que eu trabalhe a escrita, né, das letras com eles no plano vertical. Então, um quadro grande, assim, mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês amanhã, e aí a criança faz ali a escrita, ou observa o alfabeto móvel grande, porque também o alfabeto tem que ser grande. Eu tenho aqueles cards de boquinha que eu mostro para eles, e aí eles olham na direção do olho e faz o quê? O apontar. Se ele é não verbal, ele aponta ou ele faz a pintura da letra com os dedos. Ele faz alguma atividade que vai envolver o processamento sensorial, né? A mão, vai pegar, vai direcionar com a mãozinha, com toque, vai colar. Eu sempre vou utilizar algum processo que é mais manual e sensorial. Ele não vai usar aquela folha tradicional, aquele caderno tradicional. Eu não vou trabalhar com ele com a metodologia tradicional, vou trabalhar com metodologia diferenciada. Eu começo com a metodologia fonética. Eu vou mostrar para vocês um programa de ensino ABA, que vocês podem também ter uma noção assim de como vocês vão aplicar. Mas agora eu preciso que vocês comecem a fazer isso que vocês estão fazendo. O que a Lídia fez. A Lídia observou que ele não olha nos olhos. Isso é uma observação importante. Tá bom? Deixa eu ver quem foi que levantou a mão aqui. Foi a Lúcia e a Auricélia. Auricélia, é isso? Não, é a Lúcia. A Lúcia que levantou a mão, né, Lúcia? Pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Liliane, o que eu percebi? Eu tenho, no momento, né, 2 autistas e eu alfabetizei, né, com ver. E o que me chamou a atenção, assim, um deles, ele tinha, os dois, eles chegaram com uma aversão a material, a coisas pedagógicas. Eles não queriam. Então, eu tive que fazer uma adaptação, um trabalho para começar de leve até, gente, porque se fosse para fazer alguma atividade, alguma coisa de escola, perdia meu tempo. Eles ficavam agressivos e eu não conseguia. Então, com outras atividades, como você falou, né, adaptando o que eles gostavam, eu fui introduzindo e hoje os dois estão lendo. E um deles, quando eu utilizava papel, eu descobri que ele tinha a sensibilidade do canetão, da caneta no papel. Então, eu tive que criar um caderno para ele, e esse caderno é de plástico, né? Então, tinha uma folha de ofício A4, e em cima tinha o plástico. Então, tinha atividade embaixo, e ele fazia só no plástico, sabe? Desenhava, ou fazia as atividades, letras, números.
até a gente conseguindo descobrir qual era a caneta, daí conseguir com aquele aguache, bastão, aí que é onde eu consegui que daí a sensibilidade foi diminuindo, e hoje ele é outro também que me chamou a atenção que eu queria ver contigo. Por que que eles têm, então, essa versão, a parte pedagógica, e a leitura dos dois é totalmente diferente de uma criança, vamos dizer, que não, né, que não tenha dificuldade ou que não tenha autismo. A leitura dos dois é sem aquele soquinho, é uma leitura, assim, direta, maravilhosa, né? Claro que hoje não respeita a pontuação, né? Mas não tem, assim, vamos dizer, se ele vai ler a palavra batata, não, ele pega batata, sabe? Aquela leitura, assim, me impressionou, né? Porque é a minha primeira experiência com um autista, né? Sim. E eu tô com eles. Tem um que eu tô com 1 ano com ele, 1 ano e pouquinho, e o outro ainda não fez 1 ano. E assim, eu fui várias vezes na escola. Teve um que eu até tive que passar umas tardes com ele lá na escola. Agora que eles estão, né? Um está no 2º ano e o outro está no 1º ano. E lendo e fazendo as atividades. Hoje ainda tive atendimento com ele e fiquei, tirei até foto, sabe? Me emocionou porque ele não segurava o lápis, o pincel, era totalmente, nossa, aquilo era um desespero. E hoje Sério? ele usando a mão direita, que até achei que ele, né, ia ser canhoto, não, mão direita e perfeitamente pegando o lápis. Eu disse, Olha só, meu Deus, o desenvolvimento dele, sabe? E, maravilha. e outra que também me emocionou com ele foi o desenho da pessoa humana. Quando ele chegou para mim e quando a gente terminou agora o ano em 2023. Também, assim, sabe? Maravilhoso. Eu estou, assim, muito realizada com os dois, mas realmente já tentei procurar em alguns, né, artigos, coisas, mas eu não consegui saber o porquê que eles têm essa negação para a questão da aprendizagem, vamos dizer, das atividades de escola. Não sei. É, aí vai ter uma série de fatores, né? Assim, para a própria habilidade maior, é porque o tradicional, o ensino tradicional, ele exige muito mais esforço cognitivo, mais atenção, mais foco, e a pessoa com autismo, ela tem já déficit nessas áreas. Então, ela vai precisar se esforçar muito mais para poder processar todas as informações. Então, como é mais difícil para eles, eles associam uma coisa ruim. Então, eles não querem fazer a demanda que está sendo pedida para eles. Pode perceber, quando ele vai para uma intervenção psicopedagógica lúdica, ele muda. E ele consegue fazer o que ele não faz na escola. Porque a demanda vai trazer para ele uma facilidade para ele compreender. É o que a gente vai ver depois, nos próximos passos. Quando a gente for dar demanda, a gente não pode dar demanda muito, muito grande. A gente vai dar demanda por. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a demanda. A gente vai começar com um passo, depois outro e depois outro. O que a gente faz na escola tradicional? A gente dá uma mega demanda. Não é assim? A gente já começa a escrever, a gente tem que copiar do quadro, a gente tem que fazer assim, tem que memorizar as sílabas. Chega lá na sala de aula, a gente tem um babebi babu, a gente tem um monte de coisa enfeitada. Vai numa classe infantil que vai ver a sala toda enfeitada. E isso já dificultou o sensorial dele. Isso é outra questão, gente. A sala de aula hoje, neurodivergente, ela não pode ser uma sala de aula muito, muito enfeitada, porque o estímulo visual vai desregular a pessoa com autismo. Por quê? Você tem que entender o cérebro da pessoa com autismo. O cérebro é um cérebro igual o meu, igual o seu. É um cérebro, é um cérebro. Só que ele tem uma função ali dentro que vai ser de uma forma diferente. A gente chama de a conversinha entre os neurônios, a gente chama de conversinha entre os neurônios,
ela vai ocorrer de forma diferente. Ela pode ocorrer mais rápida ou mais lenta. Por isso que você vai ver diferença entre um autista e outro. O neurônio vai se conectar mais devagar, por exemplo, o neurônio motor vai se comunicar bem mais devagar com o neurônio aqui da região da linguagem. O neurônio, por exemplo, daqui da questão da parietal, que é a parte do raciocínio lógico, da percepção, vai demorar, vai chegar mais devagar aqui no neurônio da região que é da função executiva, da atenção, da memória. Então, ele pode demorar para chegar, para se conectar, ou ele pode ser muito rápido e ele vai ser muito mega agitado. Ele vai processar tudo muito rápido e vai fazer tudo muito rápido. Ou ele pode ser muito mais devagar. Então, a gente vai ter que esperar o tempinho dele dar uma demanda, depois da outra. A gente vai ter que esperar ele se regular. Ele pode ter uma sobrecarga sensorial só de olhar muita coisa, de ouvir muita coisa, de sentir muita coisa. Cola, lápis, textura do lápis, a textura, até mesmo a textura, gente, da carteira escolar, pode ser um desregulador. Caderno, o barulho do caderno, das folhas, o barulho das crianças da sala de aula, tudo pode ser um desregulador para ele. Aí ele vai ter um comportamento que é um comportamento que a gente vai considerar inadequado. Ele vai jogar no chão, vai gritar, vai rasgar o caderno, vai quebrar o lápis, vai fazer tudo o que a gente não quer que ele faça, mas é porque ele está desregulado. Certo? Mais alguma pergunta, meninas? Liliane, oi, não seria, assim, propriamente uma pergunta, mas em relação, voltando à sala, temos duas crianças, né? São duas crianças, acho que a diferença de meses entre uma e outra. E o que você mencionou sobre pegar a mão e colocar na boca para que ele sentisse, né? Então, quando eu estava tentando chamar a atenção do que é maior e que ele não olhou para mim, a não ser para a boca, o único momento que ele parou foi muito rápido, assim, foi fração de segundos, foi quando eu peguei a mão e fiz o que tu exatamente falaste agora. Eu pus na minha boca, só que peguei a mão dele e coloquei no queixo para que ele sentisse o vibrar da letra. Então, quando ele sentiu isso, foi que ele parou. Mas assim, foi muito rápido. E isso foi com um. Em compensação com o outro, que estava de longe vendo, o auxiliar estava com ele já chamou a atenção. E aí ele começou a tentar reproduzir o som, diferente daquele com que eu estava atendendo. Em nenhum momento. A única coisa que foi vibrado, que ele parou. Mas, assim, o som, não chamou a atenção dele. Ele só parou muito rápido porque ele sentiu o vibrado no meu queixo. E, ou seja, são duas formas que eu vou ter que tratar de forma diferente, né? Sim. São dois alunos. Sim, com certeza, porque eles têm perfil sensorial diferente. Um é mais auditivo, o outro talvez é mais sensorial. Né? Aí tu vai ter que tratar de forma diferente. Certo, meninas? Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente vai deixar, eu vou deixar para vocês observarem, esse primeiro momento é só de observação, é você olhar, é você pensar na característica da pessoa, do aluno, entender um pouquinho. Na nossa próxima aula, a gente vai seguir com os módulos e a gente vai entender que esse processo é um processo que ele vai ser um processo devagar, ele não é um processo que ele é rápido, ele demanda um tempinho, e a família também tem que ajudar, tá bom? A família e a escola, principalmente. Vou parar a gravação aqui. Então, boa noite, meninas. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? No PV. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite.